ressurreição. Bom dia a todos. Bom dia. Então, graças a Deus, nós podemos nos reunir no último sábado do ano de 2023. Isso é muito importante, muito significativo. Então, que possamos aproveitar bem os instantes de reflexão que nós teremos nesses momentos. Aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão nos seus lares, os que assistirão em outros tempos, que todos nós possamos ser envolvidos e estejamos gratos por estarmos diante dessa doutrina de amor. Então, como nós estamos num período de recesso, 2 grupos de estudos, apenas os grupos de estudos que acontecem aos sábados, às terças e às quintas estão em recesso. As reuniões públicas não têm recesso, então estaremos todas as terças às 19h30 e todos os sábados às 9h, nessa oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, os convites estão feitos aí para continuarmos os estudos. E até bom que tem pessoas que podem aproveitar o período de férias, que só assistem, né, pela internet, e vir também nos visitar presencialmente nesses dias aí, se estiver de férias, se estiver com um tempinho mais livre. Então, que possamos aproveitar bem. A reflexão de hoje vai ser trazida pela Antônia Machado e vai falar justamente sobre o tempo, que é um tema que está no livro Em Torno do Mestre, escrito por Vinícius. Vamos fazer a leitura da página de hoje, que é o capítulo 107 do livro Vinho de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. O tema é joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos da administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária
a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem, de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade, ou o povo, a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atada aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Graças a Deus. Então, diante dessa lição esclarecedora, aqui nos colocamos em gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo, aos nossos mentores que nos acompanham de perto, nos auxiliando e inspirando nas decisões diárias. Agradecemos também aos mentores desta casa, por este ano inteirinho dedicado aos cuidados, ao fortalecimento, aos socorros, a todos que buscaram esta casa ao longo deste ano. Neste momento, Senhor, é momento de gratidão por tudo que recebemos do coração generoso de nosso Divino Mestre e amigo. Que este sentimento possa traduzir-se em nossos atos, nos nossos relacionamentos, em todos os lugares por onde circularmos. Que as bênçãos do alto possam nos envolver mais e mais, envolver nossos lares, nossos familiares, nossos ambientes de trabalho, onde quer, Senhor, que estejamos, que possamos nos esforçar por sermos cartas vivas do seu Evangelho. Que nestes instantes, nossa irmã Antônia possa ser envolvida e amparada, que ela perceba as inspirações do alto em favor das lições de hoje. E que cada um de nós possa sair com uma sementinha a mais de esperança para as experiências que virão. Assim, Senhor, gratos, iniciamos os estudos de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, essa lição, joio, merece ser lida e relida, para que a gente compreenda e atravesse melhor os momentos aí de tempestade. Então, passo a palavra para a Antônia, para que ela possa trazer as reflexões. Então, bom dia a todos. Bom dia também ao pessoal de casa. Nós, então, vamos estudar sobre o tempo, né? Passou o tempo, estamos fechando o ano, né? O penúltimo dia do ano de 2023. Então, vamos começar um novo ano. Então, vamos pensar no tempo. E a gente, às vezes, fica pensando aqui que é o tempo. É difícil definir o tempo. E as pessoas até falam, né? Tempo é ouro, né? Tempo é ouro. E o tempo corre tanto, a gente não tem tempo para nada, não é? Tanta correria, de repente a gente viu o tempo passou. Mas no nosso estudo de hoje, nós estamos estudando ainda o livro Em Torno do Mestre. Nós vamos estudar o capítulo que fala, né? Tem o título O Tempo. Aí, nesse capítulo, o Vinícius, ele começa com aquela frase ali, ó, que é proferida por Pedro, é uma carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, né? Então, nesse estudo do Vinícius, ele começa dizendo assim: não se esqueçam disso, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos,
e 1000 anos é como um dia. Aí eu trouxe as frases seguintes, até a 13, que ele fala assim, na 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que há nela será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, nessa carta aqui de Pedro, a gente vê nessas palavras observações muito interessantes, não é? E até coisa que bate ali com o que a doutrina espírita nos traz. Então, ele vem falando, não é, que Deus é paciente, que deseja o bem de todos nós, que ele não quer que ninguém pereça, não é? E vem nos alertando para que nós vivamos de maneira santa e piedosa para habitarmos uma terra, né, onde habita a justiça. Então, não é isso que a gente tem aprendido na doutrina espírita, né? Que a gente precisa, que Deus é bom, cuidadoso, previdente, né? A gente fala da providência divina e que nós vamos evoluindo, né? O nosso planeta vai evoluir e nós precisamos nos preparar para habitar esse planeta. Então, aí é um apontamento, né? Um alerta para que nós nos corrijamos os nossos maus pendores, que nós adquiramos virtudes, não é? Para aquela hora, né, que vai chegar. Né? Então, como já disse Jesus, né? Os bons herdarão a terra. Então, assim, Deus já nos trouxe, né? Nos criou, já nos destinou para a felicidade. E a felicidade do nosso planeta, que também se transforma, não é? Então, eu até me lembrei, né? Falando tanto desse cuidado de Deus, ele não quer que ninguém pereça, ele é cuidadoso, ele é paciente conosco. Aí eu me lembrei de uma história que nos mostra bastante esse cuidado de Deus para conosco, né? E que ele nos... a gente vê bem essa questão do tempo, né, de Deus. Então, essa história eu li no Momento Espírita, aquele site que tem, Momento Espírita, que fala que lá na África, num abrigo improvisado, as missionárias, né, nasce um bebê prematuro e a mãe dessa criança morreu. Então, as missionárias, né, ficam preocupadas, o que ia fazer? Né? A filhinha dessa senhora começa a chorar. Né? E aí, o que ia fazer com o bebê? A incubadora não dava, né? Porque não tinha eletricidade. Então, ele foi colocado numa caixa envolto em panos de algodão. Alguém foi alimentar o fogo para esquentar a chaleira com água para a bolsa de água quente. Mas aí descobriram que essa bolsa estava furada, né? Tinha sido rompida. Aí, tá, a criança lá, envolta naqueles paninhos, né? Tentando aquecer aquela criança. De noite, para protegê-lo das lufadas do vento frio, as voluntárias se acomodaram entre a porta e o bebê. Na tarde seguinte, elas chamaram as crianças para orar. E para incentivar as crianças à prece,
contou sobre o nascimento do bebê. Explicou a dificuldade em mantê-lo aquecido sem a bolsa de água quente e como isso era importante para que ele continuasse vivo. Mencionou ainda a irmãzinha de 2 anos que não parava de chorar a ausência da mãe. Então, Ruth, uma menina de 10 anos, se ergueu e orou em voz alta. Por favor, Deus, manda uma bolsa de água quente. Amanhã talvez seja tarde, porque o bebê pode não aguentar. Por isso, manda a bolsa ainda hoje. E, Deus, já que estás cuidando disso, por favor, manda junto uma boneca para a irmãzinha dele, para que saiba que também a amas de verdade. A missionária nem conseguiu dizer assim seja. O único jeito de Deus atender o pedido da menina seria por encomenda de sua terra natal, via correio. Ela lembrou que estava na África Central há anos. Nunca havia recebido uma encomenda postal de sua casa. Isso é a missionária, né? E mesmo que alguém tivesse a ideia de mandar um pacote, quem pensaria em mandar uma bolsa de água quente para um local na linha do Equador? Naquela tarde, um carro estacionou na frente do abrigo e entregou um pacote de mais de 10 quilos. 40 olhos curiosos acompanharam a abertura. Eram roupas coloridas e cintilantes. Havia também ataduras, caixinhas de passas de uva e farinha. E bem no fundo, uma bolsa de água quente, novinha em folha. Ruth gritou. Se Deus mandou a bolsa, mandou também a boneca. Muito legal, né? Será? E lá estava ela, linda e maravilhosamente vestida. Olhando para a missionária, a garota perguntou: posso levar a boneca para aquela menina, para que ela saiba que Deus a ama muito? O pacote foi enviado há 5 meses por iniciativa de uma ex-professora missionária, que resolveu incluir uma bolsa de água quente sem mesmo saber por quê. Uma das suas amigas, ao fechar o pacote, decidiu mandar uma boneca. Tudo isso 5 meses antes, em resposta a uma oração de uma menina de 10 anos, que acreditou fielmente que Deus atenderia a sua oração, ainda naquela tarde. Aí ele pergunta aqui, né? Quantos duvidamos que Deus é onipresente e onisciente e que sua providência se estende por todo o universo? Essa redação do Mente Espírita está com base no texto de autoria ignorada, traduzido pelo reverendo Oscar Leinbauer. Né? Então, assim, a gente fica pensando, não, alguém pode pensar, né? Porque eu não penso, não. Isso é uma história, né? Impossível de acontecer. Mas não é? A gente sabe que Deus é onipresente, que é onisciente, que Ele prevê, Ele sabe, né? Ontem, hoje e amanhã, Ele tem a visão de ontem, de hoje e amanhã. A gente até ensaia alguma coisa assim, não é? A gente fala assim, fulano, compra teu remédio, fulano, faz isso ou faz aquilo. Mas aí, quando a gente sabe uma coisa, eu vou comprar o remédio que é capaz de fulano esquecer. E compra o remédio, guarda o remédio para o outro, né? E a gente, às vezes, não, eu vou guardar aqui um pouquinho da comida aqui que fulano pode chegar para almoçar. Não é? A gente faz esses cuidadinhos. Imagine Deus, né? A gente faz assim, arriscando, né? Sem saber. Deus sabe, né? Assim, Ele sabe até que nós podemos tudo, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Né? Então, ele pode, né? Porque a gente pode tudo, a gente, né? Como o pessoal fala, né? Dentro de uma semente é uma árvore, né? Então, nós também temos essa origem divina, a gente tem muita coisa, a gente tem tido, não é? Ele sabe, né? Pô, a pessoa
está estudando a doutrina espírita, a pessoa está em tal família, a pessoa vai ouvir um alerta, mas ela pode ou não atender, né? Ela pode ou não seguir as orientações que tem recebido ou que recebe naquele momento, né? Então, Deus sabe de tudo, mas Ele, né, providencia. Então, assim, eu acho muito legal, né? O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, né? Então, e nem o nosso, de cada um, né? Nem o nosso dia, um dia diferente do outro para a gente. Então, o Vinícius continua aqui, ó. Aí ele continua dizendo, há dias, do Vinícius, né, do livro Em Torno do Mestre, há dias que correm céleres como os relâmpagos, traçando sinuosas linhas de fogo no espaço. São os dias da mocidade. Outros há tão longos quanto aqueles do Gênesis. São os dias da reparação, da expiação da culpa. Há horas que de tão rápidas nunca são presentes. São sempre passadas. Portanto, logo que percebidas, já não são mais. Tinham sido, foram. Essas horas chamam saudade. Então, é assim, não é? Na nossa mocidade, tudo é animação, né? Tudo é tão intenso, tudo é tão rápido, a gente tem que agir, a gente age, às vezes, muitas vezes por impulso, né? E acarretando, quantas vezes, assim, consequências que a gente não planejou, né? A gente vai pelo impulso, não planeja, então tem as consequências, às vezes umas dores de cabeça, e aí, né, a gente vai arcar com as consequências. E o tempo vai passando, né? O tempo passa e tantos compromissos, de repente a gente nem percebe das coisas que deixamos de fazer, né? A gente, que ele corre, ele passa por a gente vai, deixou de estudar, deixou de fazer um passeio, deixamos de dar atenção, às vezes, a pessoas nossas famílias, visitas, né, que a gente deixa de fazer. Eu fico pensando assim, minhas primas, né, que a gente fala assim, não tem tempo, aí deixa de visitar, um dia alguém morre, lá vamos nós. Né? A gente não tem tempo para ir para uma tarde, né? Tomar um cafezinho, essa coisa, né? Porque é longe, mas agora tudo é tão rápido, né? Aí a gente vai deixando, a gente deixa de perceber, né? E nos afastamos, às vezes, até de entes queridos, né? E aí a gente percebe dos entes que se foram. E o tempo passou por a gente não percebeu, aí fica aquelas saudades, como ele fala, né? De repente passou, ficou a saudade, as saudades das pessoas, saudade daquelas reuniões de família, né? Daquelas brincadeiras, né? Dos tempos dos amigos, aquelas brincadeiras de criança, o tempo passa, né? Nosso tempo, o nosso, né? E continua lá o Vinícius. Há horas tão penosas em que a vida vivida nelas é um pesadelo do qual parece jamais se acordar. São as horas do desengano. Concluímos, portanto, que o tempo é uma abstração, uma fantasia criada pela nossa própria mente. O tempo está em nós mesmos e não fora de nós, como supomos. Nós o forjamos consoante as transformações e as emoções por que passamos. E é assim, não é? Quando a gente está sofrendo, né? Normalmente até das consequências né, das nossas ações, quando a gente passa pelas dores normais no nosso mundo de provas e expiações, né? Essas horas não passam. São muito difíceis, se arrastam e a gente vai vivendo. Mas é o nosso sentimento, né? Depende do nosso sentimento, do momento, da situação que a gente está vivendo, né? Essa medida nossa do tempo. Né? Embora que a gente tenha essa medida cronológica, né? De séculos, anos, dias, horas, minutos, mas ela depende muito, esse passar do tempo, às vezes é muito variável, não é, para a gente. E mesmo quando a gente atribui
né? Essa questão aí de passado, né? O que aconteceu lá atrás, a gente coloca de passado, agora é presente, daqui a pouco já nem é mais presente, né? Esse momento já é passado. Então, muito depende muito do nosso sentimento, do que a gente faz, do que a gente está vivendo, né? Momento de prazer, por exemplo, né? A gente nem vê passar. Então, ele fala aqui, ó, da essa coisa a nossa matéria se transforma, continuamos sob a influência das leis naturais. Dizemos então que estamos envelhecendo por obra do tempo. Recordamos de fatos que nos impressionaram e damos a isso o nome de passado. Aspiramos a um bem que ainda não alcançamos e daí vem a ideia do futuro. Aí eu estava lembrando que o meu neto, pequenininho, fica pedindo um monte de coisas, né? Que eu até fiquei falando para ele, não vou te dar isso não. Eu não vou te dar isso não, um monte que ele gosta de aquelas pecinhas, espalha pela casa, pelo quintal. Não, que isso? Eu vou te dar um livro. Livro eu não quero. Não, mas eu vou te dar um livro. Mas livro eu não quero. E a maior briga, assim. Aí o priminho dele falando, poxa, ele pede cada coisa, né? Aí o meu marido começou a falar dos brinquedos, né? E tinha que ver eu com a minha lata de sardinha arrastando pela rua. Aí começou, e aquela lata de leite ninho que enchia de areia e botava, né, uma coisa saía puxando. Ué, aí esse priminho do meu neto, ele falou, eu também fazia. Aí o Tião falando, poxa, muito mais interessante, arrastava uma roda assim de ferro, né, as coisas de bicicleta, né, e ia equilibrando aquilo. Ele falava, eu ia não sei de onde, eu não sei onde. A roda do pneu, né, um pneu saía por aí. Então, assim, né, é coisa muito interessante, né, o passado também, apesar de que a gente não fica... Não queria voltar ao passado, não, mas tem coisas interessantes no passado, né? Fica essa saudade, né, daquilo que passou. É muito legal também isso, né? Porque tudo tem a sua beleza, né? Tem seu aprendizado, embora a gente falava, né, que cada momento tem a sua beleza, e alguém começou a falar do nosso aspecto físico, né? Não, a gente vai ficando assim, sabe? Não, mas tudo bem, né? A gente vai ficando mais bonito por dentro. Então, quando sonhamos, continua Vinícius, quando sonhamos, embalados na magia do amor, a vida se torna leve e o nosso ser diáfano. Não percebemos o jugo da matéria, nem o peso da atmosfera terrena que nos envolve. Quando, porém, suportamos as consequências amargas dos nossos erros e das nossas fraquezas, a vida se transforma em fardo cujo peso se nos afigura insuportável. E né? Quando a gente se lembra dessas consequências amargas, tudo fica difícil. Mas não é interessante isso, que quando a gente faz alguma coisa com amor, quando a gente está com as pessoas que a gente ama, quando a gente está no lugar que a gente gosta, não é? Tudo é diferente, tudo é maravilhoso, né? A vida se torna diáfano, né? O nosso ser diáfano, como ele fala, nossa vida é leve, né? Então a gente nem percebe as outras coisas. Às vezes tá umas dificuldades e tudo, está vivendo um momento difícil, mas se a gente está com uma pessoa que a gente gosta, que a gente está num lugar que a gente gosta, tudo tem né? Outro sentimento, né? Então até uma dica, né, para a gente, né, imprimir mesmo em cada momento da gente, em tudo que a gente fizer, né, fazer com amor, né? Então as nossas ações vão ser assim mais agradáveis, né? Tudo vai nos trazer algum contentamento, vai nos completar, vai nos dar prazer. Mas uma dica, assim, né, que eu fiquei pensando aqui, né? Por isso que algum livro do André Luiz, eu lembrava dele falando, o trabalho tinha que ser, né, colocado, né? A gente tinha que imprimir amor às nossas ações do dia a dia. Mesmo que às vezes a gente não, mas aquilo não merece, às vezes a gente sofre, não, mas a pessoa precisa, não é?
Mas, assim, a necessidade desse momento é essa mesmo. Então, em tudo ele vem falando dessa relatividade do tempo. E aí ele diz aqui, ó, daí a relatividade do tempo. De fato e realmente, não existe o tempo tal como imaginamos. É isso que a gente fica dividindo. Não há passado e nem futuro. O que há é o presente eterno, onde a nossa alma imortal realiza o objeto supremo da vida mediante o influxo da lei incorrigível que a rege, a evolução. Por isso, disse o sapientíssimo mestre, a hora vem e é agora. Então, assim, só existe uma vida, não é? A gente já ouviu isso? Eu acho que é uma frase de Paulo. E as pessoas falam assim, tá vendo? Só, não tem essa coisa de reencarnação. É que é uma vida só, né? Como o ontem e o amanhã, né? Ontem, hoje e amanhã é um tempo só nosso, né? As nossas reencarnações passadas, essa e a próxima, fazem parte de um mesmo tempo, não é? Então, assim, não há passado, como ele fala, não há passado nem futuro, né? Para a gente, nós somos um ser imortal. Então, assim, a partir do momento que fomos criados, até para a eternidade toda, é um tempo só. Então, as reencarnações são solidárias, como diz no Livro dos Espíritos, né? Então, é muito importante até a gente ter essa consciência, não é? Porque o que a gente faz agora, não é? A gente está plantando para amanhã, né? A gente vai cada dia crescendo, cada dia vai evoluindo e tudo um grande projeto de Deus para todos nós, né? Que é esse projeto de evolução, né? Evolução do ser. A gente estamos todos, para todos nós, né? Nós estamos destinados à felicidade. Isso aí não tem saída. Olha que coisa boa, né? Então a gente tem essa destinação. E para Deus, como para Deus tudo é um tempo só, então a gente tendo esse tempo, que até na página falava, né? Um tempo para a gente evoluir, né? Um tempo que Deus nos permite, né? É um presente, né? Para nós evoluirmos. Aí, por isso que a gente precisa pensar o que é que nós estamos fazendo do nosso tempo, como nós estamos usando o nosso tempo. E eu me lembro que, estudando esse livro, Jesus no Lar, né? Então, Jesus chamou o tempo, né? Deu, né, significação do tempo como um talismã divino, né? E esse talismã tem possibilidades maravilhosas. Aí até eu trouxe um pedaço do... Não, acho que eu trouxe quase todo, porque eu acho essa lição sempre são, não é? Maravilhosas. Eu coloquei ali só um pedacinho da lição, mas é a lição número 22 do livro Jesus no Lar, em que Jesus conversa lá, está lá na reunião dele, e a Isabel, que é a mãe do João e do Tiago, pergunta a Jesus, né? Ela pergunta a Jesus assim, Senhor, eu tinha colocado ali, esqueci, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Então, ela está vendo ali, né, aquelas maravilhosas, né, aquelas feitos maravilhosos de Jesus, aquelas faculdades sublimes de Jesus. Ela pergunta, né, a gente, né, quem não queria, né? Então, você tem algum talismã que a gente que possa nos favorecer? E Jesus fala para ela que sim. E esse talismã é maravilhoso mesmo. Ele fala assim, ele pousou
na matrona os olhos penetrantes e falou risonho. Realmente, conheço um talismã maravilhoso, de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai. Olha que maravilha, né? Tudo que a gente queria. Oferece a descoberta dos tesouros do amor, que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. E eu achei interessante que tudo aqui ele fala assim, não é coisa que vai criar, revela, descortina, tudo que já está ali. Né? Esse talismã vai descortinar, vai revelar, descortinar os tesouros do amor, né, que resplandece ao nosso redor. Então, a gente vai perceber, né, essas coisas, né, que o amor, né, provoca ao nosso redor. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. E eu estava saindo assim de casa, e a minha irmã assim atrás de mim, porque ela está muito ansiosa, querendo ir passar o Réveillon com as outras irmãs, né? E a gente termina que a gente não vai. Eu estou quase indo levar ela em empatia. Porque aí ela fica assim, quando é que você vai? Quando é que você vai? Você quer ir comigo? Você estava bem precisando pensar um pouquinho nessas coisas, né, sagradas, que ela não pensa em nada disso, mas ela participa do culto do Evangelho no lar, né? Então já pensa assim. Mas assim, a gente vê que, né, o tempo faz isso mesmo com a gente, né? Transforma tudo, né? Tudo vai passando, né? As nossas brigas, a gente não começa, né? Com o tempo a gente vai sendo mais compreensivo, a gente vai evitando mais, sendo mais transigente, né? Porque quando a gente é jovem, né? Ninguém não quer nem levar desaforo para casa. A gente já vai sendo mais compreensivo, dá mais um tempo, deixa passar, né? Não, isso vai passar. Isso é coisa do momento dele, ele está nervoso, a gente vai ficando mais calmo, mais pacíficos, né? Então, a gente vai mesmo, né? Aprendendo a amar mais o outro e tudo mais. Aí ele continua, Jesus falando, que esse talismã reata relações de companheiros em discordância. E olha, que a gente está precisando muito disso agora, né? Mas vai acontecendo, a gente já vê que já vai acontecendo mesmo, né? As pessoas vão, com o tempo a gente fala, não, aquilo ali não tinha nada a ver, né? Por que eu fui tão grosseiro? Por que eu reagi daquele jeito? A gente, né? Ou então o outro fala, nossa, eu também, né? Não devia ter agido daquela forma. E a gente, com o tempo, as coisas vão passando. Descerra as passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Até isso, né? Permite abençoadas sementeiras de alegria. Olha lá, né? Depende de nós, porque onde nós estivermos, nós devemos fazer isso, né? Semear alegria por onde nós estivermos. Né? E a gente vai aprendendo a fazer isso. Mesmo aquela pessoa mais grosseirona, daqui a pouco vai aprendendo, não, vai ficando mais branda, uma pessoa vai mais amigável e refletindo, né? E vai procurando se melhorar. Indica, reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar.
revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos, né? E enriquecer de tudo mesmo, enriquecer das coisas materiais, sim, que a gente precisa, não é, realmente trabalhar. Trabalho proporciona isso, né? Melhora material, mas também das coisas outras, né? Dos amores, das relações, das amizades, não é? Tanto que a gente pode ir granjeando na nossa caminhada. Facilita acesso à alma ao pensamento dos grandes mestres, dá comunicações com os mananciais celestes da intuição, né? Olha só, a gente vai ficando cada vez mais. E aí Jesus ainda fala assim, que mais, né? Fica instigando ali, né? E após complacente continuou, após sorrir, complacente continuou. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na Terra. Então, assim, né, o tempo, né, a gente não adianta, a gente fica querendo, mas esse mundo, eu queria um mundo de paz, mas ela vai, né, vai acontecer. O nosso planeta vai ser um planeta de paz, né, e vai depender de nós, né, que nós somos esse... Deus providencia tudo e nós somos os colaboradores dele, né? Nesse mundo, né? De fazermos esse mundo de paz, de colaborarmos com o nosso irmão, nesse mundo de solidariedade, tudo isso, né? Nós estamos aí, né? Estamos aqui, fomos criados exatamente para isso, né? Então, a gente vê que o mundo vai transformando tudo vai se melhorando. Então, nós estamos aqui não a passeio, estamos aqui mesmo para isso, né? Para trabalhar em nós essas aquisições de virtudes, sim, né? E precisamos aprender a amar, né? Que a gente pensa, não, a gente ama, né? Mas às vezes o nosso amor é muito egoísta e a gente vai aprender que vai amar a todo mundo, né? Como Jesus nos ensinou, somos todos irmãos. E para nós amarmos a toda a humanidade e a todos como irmãos mesmo, né? Então, a gente vai, com o tempo, largando as nossas concepções velhas, os nossos preconceitos, não é? As nossas intransigências, nós vamos melhorando cada dia mais. E até nós vamos ficando mais confiantes, não é? Vamos ficando mais pacíficos, que a gente vai ficando mais confiante, a gente sabe que as coisas não são assim, né? Na ferro e fogo. Então, vamos nos harmonizando mais com tudo, com todos, né? E até vamos buscar mais as coisas de Deus, né? Porque mesmo que a pessoa que não é mesmo, né, já ligada desde cedo às coisas de Deus, vai, né, conforme a gente vai brigando, né, na vida, sofrendo, não sei o quê, um dia ele pensa, poxa vida, né? Aí eu vou morrer e tudo, e não vai acontecer nada. Por que tanta dor e tudo? O certo é que a gente vai refletindo e vai começando, de alguma forma, a gente vai começando a nos guiar, né, nesse sentido de buscar alguma coisa além, né, do que a gente vive, do que a gente está vendo, do que a gente pega. Então, assim, não que a gente não tenha, mas a gente precisa, sim, né, cuidar das coisas materiais, mas também, né, cuidar do que a gente não pega com a mão, né? Como diz, né, a gente precisa viver, né, com mais equilíbrio, né? A gente vai cuidando da saúde mais, vai cuidando mais de trabalho. Então, a gente vai procurando eleger outros tesouros, né? Que quem estava mais ligado a coisas só material, vai aprendendo a se desapegar um pouco mais, né? E vamos redimensionando, sim, esses valores materiais, que são somente empréstimos. Aqui na nossa doutrina a gente vai, né, tem tido tantas orientações, né? As coisas materiais são empréstimos, né? Até mesmo o nosso corpo, né? Os nossos familiares, embora que eu sempre falo, né, que eu tenho muita dificuldade, que eu vou ter muita dificuldade com relação à família.
Mas quem sabe, né? Eu estou falando tanto, estou aqui. A Jane fala, então vai trabalhando isso, né? Estamos aí. Né? Eu acho, porque... Né? Mas aí também a gente sabe que também eles continuarão conosco, né? Lá e cá, né? No mundo espiritual, no mundo material, a gente vai se encontrando. Se separa um pouquinho, se encontra de novo, isso, né? Também já... Estava ouvindo o David da Externa, alguns dos capítulos, aí cita o meio leitor espiritual, não lembro como é agora, mas se bem evoluído mesmo, e que irão ajudar a desencarnação de 4 pessoas do planeta. Então, ele deu exemplo também, fala, ele ainda tem o pai, que é a mãe dele, sofrendo ainda no umbrais, e ele sente isso e dá trabalho para ajudar o pai e a mãe a sair da condição cristã. E ele já é um espírito bastante evoluído, é ligado ainda àquela família que veio sozinha, mas uma outra maneira, essa ligação, ela tem durar muito, até virar família universal. Eita, A gente acha que os pais são mais evoluídos que os filhos. E olha, nem sei. Ele envolveu uma outra esfera, que não foi onde ele está. Ele vem, vê orientar o outro, que vai ajudar aqui, e ele vai trabalhar com o pai e mãe dele, que estão no problema. Então, quer dizer, os laços aí não faz bastante tempo. E é bom, né? Muito bom. É para ser, Então, a gente, né, é muito interessante que a gente vai cuidando desses, né? Então, a gente sabendo que o corpo precisa do alimento material, a gente busca também o alimento espiritual, né? E é muito bom, né? Essa felicidade daqueles que buscam, como nós estamos aqui nesse momento já, né? Alguma instituição religiosa que guie, né, seriamente, né? Aqui na nossa casa a gente tantos ensinos importantes, né? As lições de Jesus. Então, resta para nós que nos esforcemos, né? Para fazermos o nosso melhor a cada minuto, né? Cada minuto, porque o tempo, disse lá, né? O tempo é agora, que diz aqui são palavras do Mestre Jesus, né? Que ele fala assim: a hora vem e agora é, né? Então, nossa hora é agora, nossa hora de fazermos, né? O tempo é agora, todo momento, né? Então, que nós valorizemos mesmo, né? Que nos esforcemos e fazermos o nosso melhor a cada minuto, né? Então, que a gente valorize mesmo muito a nossa família, as companhias, as oportunidades, né? As oportunidades de fazer o bem, de estender a mão ao nosso próximo, né? Porque viu naquela historinha da menina, né? Deus conta conosco, né? Para fazer os milagres, para ajudar, para amparar, para dar força, né? Ele conta conosco. Né? Uma vez a menina falou assim: não, mas Deus não precisa da gente, Ele não precisa, mas Ele quer, Ele faz questão. E é para nós, né? Para nós evoluirmos, né? Para nossa caminhada rumo à evolução, rumo à felicidade. Então, que nós, né, possamos fazer o melhor, não percamos, né, nenhuma das oportunidades que tivermos de fazer o bem, de sermos úteis. Então, resta agradecer ao nosso querido Mestre Jesus. Essa semana teve uma lição que eu falo, Jesus se disponibilizou, né, a nos guiar nessa caminhada, né? Então, que a gente precisa agradecer pelos exemplos, pelos ensinamentos que nos trouxe, né, por estar nos guiando, né? E a gente precisa aderir, seguir esses passos dele nessa nossa caminhada rumo à felicidade, né? Porque nós estamos destinados à felicidade.
Então, feliz ano novo para todo mundo. Tenha um 2024 com muita paz, com muita harmonia, não é? Que Jesus abençoe a todos, nos guie a todos, que estejamos atentos todos aos seus ensinamentos, às suas orientações. Feliz ano novo. Nós agradecemos a Antônia pelas reflexões dessa manhã. Então, já que todos estamos com esse talismã divino que é o tempo, vamos usá-lo e vamos usá-lo bem. Então, estamos encerrando mais um tempo material, né, que é mais um ano material. Para nós também é importante essa divisão, que dá um novo fôlego, né? Não vai mudar nada no dia seguinte, tá, gente? Não fiquem tão ansiosos. Após a meia-noite não vai mudar nada automaticamente. É isso aí. Nós vamos ter todo um novo tempo pela frente, mais oportunidades. E com esse talismã divino, nós nós venceremos com certeza. Então, nós agradecemos a Deus por nos permitir essas experiências que temos tido. Mesmo aquelas, Senhor, que nos apareçam mais desafiadoras. Que tenhamos sempre a fé, a boa vontade, o bom ânimo, que lutemos sempre para vencer os maus pendores que ainda trazemos, para nos tornarmos mais fortes, mais confiantes, mais crédulos no amor de nosso Pai. Neste ano que se encerra, agradecemos todas as bênçãos e que possamos iniciar o novo ano cheios de esperança, cheios dessa certeza de que a providência divina nos alcança a todos. Que assim seja. Então, desejamos, né, em nome da nossa casa, Centro Espírita Humildade e Caridade, um feliz ano novo para todos nós, com bom uso do talismã divino que nos foi relembrado nessa manhã. Nós passaremos para o momento do passe, que não é obrigatório. Quem desejar receber, é só permanecer no salão e procurar auxiliar com a reflexão, com a meditação, o trabalho mais direto dos médiuns passistas. Vou pegar uma